Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Itamar e hoje eu resolvi compartilhar um pouco da minha história. Olha, eu não sei se alguém que esteja ouvindo agora possa estar passando por algo parecido, mas se estiver, talvez esta carta possa ajudar de alguma forma. Bom, a minha vida parecia perfeitamente planejada. Eu tinha um emprego estável, uma relação de anos com a Érica e tudo seguia dentro do que eu achava ser o rumo certo. Acordava cedo, tomava meu café com ela e depois saía de casa com a sensação de que tudo estava sob controle. E o trabalho me dava um propósito e a Érica era o meu apoio em tudo. Eu pensava que éramos imbatíveis, como se nada pudesse nos derrubar. Mas a vida, com o seu jeito imprevisível, decidiu me dar uma lição. E sabe, a empresa onde eu trabalhava estava passando por cortes. E infelizmente, o meu nome estava na lista. E confesso que eu fui para o banheiro e não contive a emoção e chorei. Sinceramente, eu não podia ser demitido naquela altura do campeonato, onde eu estava com dívidas, até o pescoço. E os meus colegas de trabalho, assim como eu, ficaram desesperados e pensando no que fazer. E eu, além de pensar no que fazer, também estava preocupado em como contar para Érica. E isso me causou uma sensação de impotência. E quando eu cheguei em casa, o mundo lá fora parecia normal. Mas dentro de mim, tudo estava desmoronando. Olha, eu não quis papo. Apenas entrei para o quarto e fui direto para o banho. Eu estava precisando esfriar a cabeça porque os pensamentos não me davam um tempo. Afinal, eu era o único provedor da minha casa. Não havia outra renda, não havia outro dinheiro para entrar além do meu. E o aluguel, as contas de luz, água e as despesas do dia a dia, os mimos da minha esposa. E tudo aquilo começou a pesar sobre mim. E depois de um banho que parecia não ter fim, eu me vesti e fui para a sala. E a Érica estava lá terminando de preparar o jantar e preocupada comigo, tentando até puxar conversa, mas as minhas respostas eram ou sim ou não. E quando ela perguntou novamente o que estava acontecendo, eu tentei falar, mas as palavras ficaram cravadas na minha garganta. Como eu poderia dizer que eu estava desempregado? Olha, e ela percebeu que havia algo errado, mas não quis insistir. E assim, nos dias que se seguiram, o silêncio se instalou entre nós. O final de semana foi um fardo. Cada café da manhã, eu me sentia cada vez mais sufocado. Olha, as noites foram piores. Ela quis comer comida japonesa, mas eu dei uma desculpa. Depois me convidou para irmos numa pizzaria. Mas eu fingi que não entendi. E de tanto eu arrumar uma desculpa para tudo, ela desistiu e foi para o quarto dormir. E enquanto ela dormia ao meu lado, eu me revirava na cama pensando como conseguir um emprego. Ou melhor dizendo, um emprego tão bom quanto a empresa que eu trabalhava. E sabe de uma coisa? Eu não consegui mais segurar e precisei ter uma conversa séria com a Érica. Olha, era um peso que me sufocava. E cada dia que passava, a necessidade de desabafar crescia, porque logo iria chegar segunda-feira. E eu fui até a sala
e comecei a expor a situação. E disse que a partir daquele dia teríamos que economizar um pouco, segurar a onda e deixar de frequentar restaurantes. E a sensação de admitir aquilo era cruel. Mas a realidade não me deixava escolha porque eram muitas contas altas que eu tinha que quitar. Bom, a princípio, a Érica aceitou a situação com uma leveza que me surpreendeu. Ela disse que tudo bem, que logo eu conseguiria outro emprego. E nos dias seguintes, a Érica se esforçou para manter um clima bom. Mas, cada vez que eu abria a geladeira e via as compras se reduzindo, uma culpa me consumia. Olha, e eu já saí em busca de novas oportunidades. Atualizei o meu currículo e enviei a várias empresas. Mas a cada recusa, a cada não, a sensação de desânimo voltava com força total. E sabe, era como se o universo estivesse rindo de mim, dizendo que eu não era tão bom no que eu fazia. E os meses foram passando, e para que as coisas não faltassem em casa, eu ia ao supermercado com a intenção de gastar um valor X, mas nunca era aquele X. Sempre que eu olhava o carrinho, percebia que o total final era muito maior do que o planejado. E era frustrante ver o quanto os preços subiam e como eu não conseguia controlar os gastos da Érica. E isso só aumentava a minha sensação de que o meu dinheiro estava indo embora ralo afora. Bom, eu quitei os 2 carros, acreditando que isso poderia aliviar um pouco a pressão. Mas eu tinha muitas contas ainda para pagar. E com um dinheiro guardado, o meu cunhado, irmão da minha esposa, me ofereceu uma nova esperança. Ele havia aberto um barzinho com música ao vivo e garantiu que em poucos meses o meu retorno seria gigantesco. E eu não iria mais precisar ficar contando moeda. E sabe de uma coisa? A ideia parecia promissora, mas eu não entendia de administração. Mas ele me pediu para eu confiar nele. E então eu decidi investir. Afinal, o Raul era mestre em negócios. A minha sogra dizia que onde ele colocava a mão, o negócio andava. E por isso eu não tive medo. No entanto, a promessa dele não se cumpriu. E ele não conseguiu administrar direito. E eu, que não entendia nada sobre o ramo, só via o meu pouco dinheiro escorregando pelas minhas mãos, sem chance de recuperação. Olha, a sociedade com ele se desfez rapidamente e se tornou uma fonte de estresse. Além do negócio não dar certo, ele ainda começou a falar mal de mim, espalhando boatos de que me deixaram em uma situação desconfortável. Olha, ele dizia que eu só queria era mamar na teta da vaca, insinuando que eu não colocava a mão na massa e que tudo caía sobre os seus ombros. E aquela situação me deixou mal visto na família da Érica. E a frustração se transformou em uma mistura de raiva e impotência. Olha, e depois de ouvir as provocações por um tempo, eu percebi que precisava resolver aquilo de uma vez por todas. E convidei o meu cunhado para uma conversa de homem para homem, colocando a minha esposa, a minha sogra e o meu sogro na roda. Eu queria que a situação fosse clara e justa, sim, sem mentiras. E durante a conversa, eu fiz questão que ele falasse a verdade. E olha, finalmente, após um momento tenso, ele confessou com a própria boca que havia sido eu quem investira mais naquele negócio furado. E ele, ainda chorando, admitiu que
não tinha tino para o negócio e que sempre viveu enrolado e enrolando as pessoas. Olha, essa confissão não resolveu todas as questões, mas ao menos me deu um pouco de dignidade de volta. Bom, eu e a Érica não tínhamos filhos juntos, mas eu aceitei cuidar do filho dela e passei a considerar como o meu próprio. Eu sempre procurei proporcionar o melhor para ele e nunca deixei que a Érica usasse o dinheiro da pensão dele para as nossas despesas. E ela sempre depositava em uma poupança. Olha, eu acreditava que era o certo a se fazer. No entanto, conforme as dívidas começaram a se acumular e até mesmo me faltando dinheiro para pagar o aluguel, eu me lembrei da poupança do Iago e decidi pedir à minha esposa que me emprestasse uma parte, alegando que assim que eu conseguisse um emprego, devolveria a quantia sem falta. Mas, para minha surpresa, ela fez um escândalo. Afirmou que eu já havia comido todo o meu dinheiro e agora queria tocar no dinheiro do filho dela. Disse que aquele meu pedido não era justo e que o dinheiro que o pai depositava era para o menino, não para mim. E sabe, eu fiquei mal com a forma que ela respondeu. Poxa, eu sempre tinha feito de tudo por eles. O que eu dava para o garoto era muito mais do que aquilo que ele recebia. E eu senti como se a própria Érica estivesse me virando as costas em um momento em que eu mais precisava dela. E a indignação cresceu dentro de mim e eu tomei foi bronca dela. E o clima em casa começou a mudar. A Érica frequentemente ligava para a mãe reclamando que estava faltando isso, aquilo e que o Iago estava passando necessidade. E mesmo eu fazendo até alguns bicos aqui, ali, para não deixar faltar, eu ainda percebi depois que eu fiquei desempregado que a Érica perdeu o interesse em mim, em todos os sentidos, sabe? E aquela situação me machucava profundamente. E o peso das palavras e a falta de apoio faziam eu acreditar que estávamos chegando ao fim. Olha, o ponto culminante dessa nossa crise aconteceu no dia em que o dono da casa, o seu Ângelo, veio conversar com a gente. Ele disse de uma forma clara que não dava mais para segurar a situação. Ou pagávamos os aluguéis atrasados naquela semana, ou teríamos que procurar um lugar. E assim que ele foi embora, a Érica disse que nunca imaginou passar tanta vergonha ao meu lado e que para ela aquilo era o fim. E sem mais nem menos, ela começou a arrumar as suas coisas juntamente com as coisas do Iago e foi para a casa da mãe dela, afirmando que assim que eu arrumasse um emprego, ela voltaria. Olha, como eu já tinha vendido um carro, eu decidi vender o outro para conseguir pagar os aluguéis. E aceitei até vender um preço bem abaixo do mercado. Mas era necessário, sabe? E com o dinheiro, eu paguei as dívidas dos aluguéis e comecei a procurar um lugar mais em conta. E foi então que eu encontrei um cômodo com um banheiro, que parecia uma alternativa viável. E logo que a Érica soube do novo lugar e sabia que o espaço não caberiam todos os nossos móveis, me ligou, pedindo para que eu deixasse ela pegar algumas coisas. E eu concordei. E no dia seguinte, ela e o pai dela apareceram para retirar os móveis. Enquanto ela organizava tudo no caminhão, a Érica veio até mim e disse que me amava e que estava sendo muito difícil para ela ficar longe. E aquela declaração me deixou até empolgado. E eu perguntei se ela gostaria de se mudar comigo para o cômodo em que eu havia alugado. E ela
Ela explicou que, para estar ao meu lado novamente, eu precisaria arrumar um bom emprego ou alugar uma casa igual ou melhor do que aquela que morávamos. E finalizou dizendo que não era interesseira, apenas não queria viver no pouco. E assim que eu me estabelecesse novamente, ela disse que voltaríamos a conversar e, quem sabe, até casaríamos no cartório e na igreja. Mas, por enquanto, ela preferia deixar tudo como estava. Olha, e aquelas promessas soaram vazias no momento, como se 5 anos de relacionamento fossem jogados na lata do lixo. Tudo aquilo por conta do meu desemprego. E sabe, o tempo passou e eu fiquei 1 ano e meio desempregado. E nesses meses eu me via fazendo bicos de tudo quanto era tipo. Ajudante de pedreiro, garçom e até cuidando de um idoso, o pai de um amigo. Olha, não era fácil. E muitas vezes eu voltava para casa exausto e frustrado. Mas havia algo de positivo nessa experiência. Eu aprendi a valorizar cada centavo que eu ganhava. E cada novo trabalho, por mais simples que fosse, era um passo em direção à reconstrução da minha vida. E a Érica? A Érica me ligava toda semana para saber como eu estava, se eu já tinha arrumado um emprego. E como eu continuava na mesma, ela simplesmente mandou eu seguir a minha vida, porque ela iria seguir com a dela. Olha, e esse meu rompimento com a Érica foi o mais esquisito de todos. Mas eu precisava seguir e ficar se lamentando por quem só queria estar ao meu lado no bem bom. Não dava mais. E finalmente Deus ouviu as minhas preces. E um dia eu recebi uma ligação inesperada. A mesma empresa em que eu havia sido demitido me chamou de volta e eu aceitei a oferta imediatamente e comecei a trabalhar. E olha, a minha vida foi voltando aos eixos. E quando a Érica soube que eu estava de volta à mesma empresa, começou a me fazer muitos convites. E ela frequentemente dizia que o Iago estava com saudades e que sonhava em nos ver juntos novamente, assim como uma família. E em um momento de sinceridade, eu decidi que era hora de colocar as cartas na mesa. E falei para ela que entre nós não iria mais dar certo. Olha, eu fui direto ao ponto, explicando que ela não havia sido a minha parceira, a minha amiga. E sabe de uma coisa? Parecia que tudo o que ela queria de mim era que eu proporcionasse coisas boas a ela e ao filho dela. E a Érica se ofendeu, dizendo que eu estava sendo injusto. Para ela, tudo girava em torno do bem-estar do Iago e que não era justo que ele perecesse por conta das nossas dificuldades. E ela argumentou que eu estava sendo infantil por não entender o lado dela. E sabe, para eu evitar uma briga, eu pedi apenas para ela fazer como tinha dito antes, cada um seguir o seu destino. E no meio desse turbilhão emocional, algo inesperado aconteceu. O meu pai me ligou da Bahia e me contou que havia vendido algumas terras e decidiu dividir o valor entre mim e o meu irmão. E ele estava me enviando uma quantia em dinheiro e pediu para apenas que eu fizesse um bom uso dela. E para minha surpresa, o valor era considerável e veio em um momento em que eu não estava desesperado. Se eu tivesse recebido aquela ajuda antes, provavelmente eu teria tomado decisões impulsivas. Mas trabalhando, eu consegui ver as coisas agora de uma forma mais clara e racional. E então eu não voltei a esbanjar como antigamente, mas voltei a ter o meu conforto, sabe? Uma boa casa, um bom carro
E outra coisa diferente que eu fiz foi voltar a estudar. Como a empresa tinha possibilidades de crescimento, eu decidi fazer faculdade de engenharia. E na faculdade, eu acabei conhecendo a professora Raquel. E a gente criou tanta sintonia que acabamos nos envolvendo. Mas o nosso romance era apenas fora da sala de aula. E quando a Érica soube que eu estava namorando, ela correu atrás de mim cheia de desculpas e promessas, pedindo uma nova chance. Mas eu já estava em outra. E a ideia de trocar a Raquel por ela não passava pela minha cabeça. A Raquel era diferente e ela se tornou a minha amiga, uma verdadeira companheira, alguém com quem eu podia contar. Ela tinha outra cabeça, sabe? Uma visão de futuro que combinava muito mais com a minha. E para mim, não fazia sentido voltar atrás de um ciclo que já havia sido encerrado. Eu estava decidido a seguir em frente. E com a Raquel havia esperança de um futuro mais equilibrado, onde eu poderia ser eu mesmo, sem as pressões e cobranças. Olha, a gente se entendia muito bem. Bom, eu me casei com a Raquel e com ela eu tive os gêmeos, a Carlinha e o Carlos Eduardo. E sabe, refletindo sobre o que eu vivi com a Érica, eu percebo que as dificuldades enfrentadas naquele relacionamento me ensinaram lições valiosas. Olha, ela não conseguiu entender que a vida era feita de altos e baixos e que a verdadeira parceria se construía na solidariedade e na compreensão. E com a Raquel, tudo é diferente. Juntos aprendemos a sonhar e a lutar pelos nossos objetivos, sem a pressão de ter que viver em busca de uma imagem idealizada de felicidade. E a cumplicidade que construímos nos permitiu crescer juntos, enfrentando os desafios que a vida nos apresentava com amor e paciência. Hoje, olhando para minha família, eu sinto que cada dificuldade me preparou para este momento. As dores, as frustrações que eu passei me tornaram mais forte e mais sábio. E com a Raquel ao meu lado, eu encontrei não apenas uma parceira, mas uma verdadeira amiga e companheira. E por meio dos nossos filhos, vejo que o amor pode florescer mesmo após uma tempestade. Olha, o caminho nem sempre é fácil, mas cada passo vale a pena quando estamos cercados por aqueles que realmente nos compreendem e nos apoiam.